crença em misticismo e feitiçaria esteve presente em diversas civilizações, desde mulheres representadas como seres sagrados em pinturas rupestres da pré-história, até figuras divinas que se transformam em animais na civilização antiga. Mas talvez nenhuma dessas crenças tenha sido tão prejudiciais quanto a caça às bruxas na Idade Média, quando o Tribunal da Inquisição perseguiu diversas pessoas. As estimativas variam entre 40 mil e 1 milhão de mortos acusados de bruxaria. Hello, eu sou o Marquinho e hoje nós veremos como algumas moléculas podem ter contribuído para a condenação dessa galera. Bom, na cultura pop geralmente vemos bruxas preparando poções em grandes caldeirões. Isso porque muitas mulheres naquela época eram boas curandeiras e arboristas, usavam plantas para curar doenças e mitigar dores. O ácido salícico do salgueiro era prescrito como espécie de aspirina. Além disso, uma planta bem comum na receita das bruxas era a dedaleira. A dedaleira contém glicosídeos cardíacos, que são moléculas que controlam o batimento cardíaco. Os herboristas usam já há muito tempo plantas que contêm essas moléculas. Por exemplo, os egípcios e os romanos antigos utilizavam extrato de cebola marrã como tônico cardíaco. Isso em pequena dose, porque em doses maiores eles usavam para matar ratos. Em 1795, a dedaleira foi usada pelo médico William Wildering para tratar a insuficiência cardíaca. Moléculas que afetam o coração também podem se encontrar em animais, mas quando tirado dali, você não pode usar como um estimulante do coração porque eles são muito venenosos. Uma fonte desse veneno são os anfíbios, tipo sapo, rã. A gente já viu muito em filme quando a pessoa pinga ali no sapo a flecha e depois taca nos outros. Curiosamente, depois do gato, o animal que mais aparecia do lado da bruxa como espírito do mal nos mitos era o sapo. Muitas poções das bruxas tinham na receita um pedaço de sapo, qualquer parte do mero, perna, olho, esse tipo de coisa. A molécula de bufotoxina, o componente ativo do veneno do sapo europeu, é uma das moléculas mais tóxicas de todas. Inclusive a estrutura tem similaridade com a da dedaleira lá de cima. Dos glicosídeos cardíacos da dedaleira aos venenos do sapo, as bruxas tinham acesso a um poderoso arsenal de compostos tóxicos, certeza. Talvez o mito mais conhecido sobre as bruxas era o de que elas voavam em vassouras. E lá vamos nós! Originalmente eles acreditavam que à meia-noite elas saíam voando para o sabá, que é um encontro de bruxas e uma paródia orgíaca da missa cristã. E depois de pega, após longos períodos de tortura, as supostas bruxas acabam confessando que voaram mesmo, até porque tortura é um método tão ineficaz, a pessoa acaba admitindo coisas que ela nem fez e nem sabe, só pra acabar com aquela dor ali. O mais curioso é que muitas mulheres confessavam antes mesmo de serem torturadas, de sofrer qualquer tipo de repressão. E como essa atitude não livrava em nada a pele delas de nenhuma punição, era bem possível que essas bruxas realmente acreditassem que tinham voado pro sabá e participado de aventuras sexuais, por assim dizer. Mas por quê? Tem uma boa explicação científica para a crença delas, que são os alcaloides. Os alcaloides são compostos vegetais que contêm um ou mais átomos de hidrogênio. Geralmente afetam o sistema nervoso dos seres humanos e são extremamente tóxicos. Derivados de alcaloides são muito utilizados como fármacos modernos. Outros exemplos mais comuns dos alcaloides são a cafeína e a cocaína. E as plantas também usam os alcaloides para se defender de qualquer predador que apareça. Ela vai estar com um gás, sei lá, ou uma substância e se defende do predador. Um alcaloide famoso é a conina, que foi o que matou o filósofo Sócrates depois de ele ser acusado de corromper a juventude. E os alcaloides em pequenas quantidades ele tem um efeito que pode ser prazeroso no ser humano e gera good vibes, por assim dizer. Na receita dos unguentos de voo, que são pomadas e óleos que teoricamente faziam as bruxas voarem, elas colocavam extratos de 3 plantas, mandrágora, beladona e meimendro. A mandrágora era usada como meio de restaurar a vitalidade sexual. Já a beladona era usada para dilatar as pupilas dos olhos. A pessoa pingava um pouquinho ali e as pupilas ficavam dilatadas. É uma espécie de maquiagem da época. Por isso que tem esse nome, beladona. O problema é que uma dose muito grande da planta podia levar ao sono eterno.
que foi o que matou a Julieta do conto do Shakespeare, Romeu e Julieta. E o Meimendro tem fama de ser mitigante de dor, anestésico e veneno. Todas essas 3 plantas têm alcaloides muito parecidos. Os 2 principais são a iociamina e a iocina. A iocina ganhou fama de soro da verdade. Sob seu efeito, as pessoas começam a balbuciar coisas, soltar sons esquisitos. Agora, se é verdade ou não que a pessoa está falando, eu já não sei. Hoje ela é usada para combater náusea dos astronautas. E uma coisa que sabemos atualmente sobre esses alcaloides, e que as bruxas também sabiam, é que ambos não são solúveis em água e sua ingestão poderia levar à morte. Então as malandrinhas dissolviam as plantas em óleos e graxas para depois passar na pele. E como a absorção mais eficiente acontece onde a pele é mais fina e tem vasos sanguíneos embaixo, elas pegavam essas graxas, passavam no cabo de vassoura e depois passavam na chavasca / perseguida. Ou seja, as bruxas inventaram o Rolon. Ai meu Deus. Isso explica a confissão delas antes da tortura. Como os alcaloides geravam alucinações, elas acabavam achando que tinham voado por Sabá, participado de várias aventuras sexuais e depois acordado na cama de boa. O torturador chegava e perguntava para ela: Minha senhora, você voou para o Sabá? Ah, e como voei? Foi maravilhoso. A coisa tava feia naquela época. Basicamente, quem era acusado de bruxaria acontecia isso aqui, ó.